Então, pessoal, boa tarde, né? Novamente. Vamos lá para a nossa quinta aula. A gente vai dar continuidade aqui no assunto de argamassa. Aí a gente vai falar sobre as propriedades das argamassas e lá para o final a gente vai falar sobre patologia nas argamassas, tá certo? Então, prestem bem atenção na apresentação aí, porque é algo corriqueiro, algo do nosso dia a dia, principalmente a questão das patologias, e vai gerar para vocês um trabalhinho, que vocês vão fazer um trabalho de identificação, tá? Então, eu dividi a aula de hoje aqui na definição das propriedades das argamassas, as propriedades das argamassas em si e as patologias nas argamassas, tá? Então, começando aqui com propriedades. Então, você vai, como a gente conversou semana passada, a argamassa ela não é um material que você encontra pronto na natureza, você tem que produzir, né, essa argamassa. Essa argamassa aqui ela é um material de construção, tá? O principal objetivo dela, a principal propriedade é a questão da aderência. Então, quando você aplica uma argamassa numa parede, você espera que essa argamassa ela fique presa ali na parede, ela tenha aderência, né? E com o passar das horas, com o passar dos dias, ocorre esse endurecimento, tá? Esse endurecimento ele vai ser obtido a partir de uma mistura de um ou mais aglomerantes. Lembra que a gente conversou semana passada? Você pode ter uma argamassa simples, apenas cimento, areia e água, e você pode ter uma argamassa mista. A argamassa mista você vai estar misturando dois tipos de aglomerantes, cimento e cal, cimento e gesso, tá legal? E aí, dentro dessas propriedades, você vai ter propriedades da argamassa quando ela está no estado fresco, ou seja, recém-misturada, e também quando ela está no estado endurecido, depois de ter já sido utilizado. Vamos ver aqui um por um. Ó. No estado fresco, quando logo depois que você misturou ali os componentes da argamassa, o que é que você tem que observar nessa sua argamassa? A adesão, não deixar nenhum dos materiais mal misturado, tá? Você não pode ter uma argamassa que você identifique um pedação ali de areia, de cimento, ainda não misturado, não pode acontecer isso aí. Então você tem que ter essa adesão. A densidade, a sua argamassa, ela por si só ela já é densa, ela tem um certo peso, mas se você exagerar na quantidade de água, esse peso ele vai diminuir, porque a tua argamassa ela vai ficar praticamente não com aquele formato pastoso, mas sim com aquele formato quase que líquido, tá? Outra coisa que você tem que ficar bastante atenção é a questão da reologia. O que seria essa reologia? São esses três itens aqui, olha. Plasticidade, consistência e trabalhabilidade. O que é cada um desses aqui? Preste bem atenção. Plasticidade é aquela propriedade do material que ela permite que você crie um formato para aquele material e aí você pode desfazer aquele formato e colocar ele num outro formato novamente. Como assim? Eu posso pegar, por exemplo, um pouco de argamassa, colocar num recipiente. Imagina o seguinte, um teste que é muito feito no laboratório. Pega-se essas garrafas de refrigerante, essas garrafas PET aí de 2 litros, né? Aí você corta a garrafa um pouquinho abaixo da metade, fica só aquela parte de baixo da garrafa PET. Aí você enche ela com a massa de argamassa, tá? Então, naquele momento que você encheu aquela ponta ali da garrafa com argamassa, qual é o formato que essa argamassa tem? Ela tem exatamente o formato do fundo da garrafa, concorda? Quando você pega uma garrafa de 2 litros aí de refrigerante, você observa que na parte de baixo da garrafa tem tipo uns pezinhos assim, né? Então, quando você enche aquilo de argamassa, ele fica com aquele formato. Mas se imediatamente eu pegar aquela argamassa que eu coloquei na garrafa ali, naquele pedaço de garrafa, e tirar ele, jogar numa mesa, por exemplo, perceba que ele não tem mais aquele formato, né? Mas se eu pegar de novo aquela mesma argamassa, colocar num outro tipo de recipiente, eu vou novamente dar forma para aquela argamassa, né? Se eu coloco num recipiente que ele seja cilíndrico, por exemplo, ele vai ter aquele formato cilíndrico agora. Se eu coloco, por exemplo, numa cuia, parece aquelas cuias que a gente toma tacacá, vai ficar naquele formato de cuia. Ou seja, plasticidade é aquela propriedade que eu consigo dar forma para o material, consigo tirar essa forma e consigo dar uma outra forma em seguida. Quando o material está nessa condição de conseguir ser plástico, significa que ele ainda está nesse estado bem aqui, ó, que ele ainda não começou a endurecer.
Quando você começa a ter dificuldade de moldar esse material, aí ele já está saindo desse estado aqui, ó. Ele ainda não está completamente endurecido, mas ele está começando a sair desse estado fresco, tá? Beleza, consistência. É aquilo que eu falei para você semana passada. A tua argamassa ela tem que ter aquela característica de material meio pastoso, não pode ser um material líquido, senão não vai funcionar. Imagina você for rebocar uma parede com uma argamassa líquida, não vai dar certo, né? Ela não vai aderir na parede, não vai prender na parede, porque ela não tem consistência, tá? E aí, por último, trabalhabilidade. O que seria esse nome grandão aqui, trabalhabilidade? Seria aquela propriedade que proporciona para quem está trabalhando com material a capacidade de você manusear esse material sem fazer tanto esforço, tá? Logo que você mistura os materiais, fica fácil de você movimentar aquele material com uma colher de pedreiro, com uma enxada, com uma pá. Quando ele começa a perder essa trabalhabilidade? Justamente quando ele sai desse estado fresco e passa para o estado endurecido. Aí já fica mais difícil, parece que o material se torna mais pesado. E aí o que é que alguns operários fazem de maneira errada? Colocam água, né? Colocam água para ficar mais fácil dele misturar aquele material. Colocar água por si só não está errado. O errado é você colocar água e não consertar o cimento, não acrescentar cimento também. Lembra que eu falei para vocês? Existe uma relação água-cimento. Se eu mexo na quantidade de água, eu tenho que mexer na quantidade de cimento. Ambos, água e cimento, eles andam juntos, tá? Se eu aumento a quantidade de um, eu tenho que aumentar a quantidade de outro. Se eu diminuo a quantidade de um, eu tenho que diminuir a quantidade do outro, tá bom? Bem, outra propriedade seria a retração. Se você tiver uma pouca quantidade de água na sua mistura, é quase que certo que você vai ter um material que ele vai estar retraindo. O que é um material que ele vai estar retraindo? Ele vai estar encolhendo, ele vai estar diminuindo, né? O que é uma pessoa retraída? Aquela pessoa que fica mais caladinha, fica mais quieta, toda encolhida ali, né? Então, retração seria isso. A tua argamassa ela vai começar a diminuir de volume, vai começar a diminuir de quantidade, e essa retração pode provocar também rachaduras que podem prejudicar a sua obra, o serviço que você está fazendo no futuro, tá? E por último, última propriedade aqui do estado fresco seria a retenção de água. Quem é que provoca essa retenção de água aqui? Tá? Quem souber, coloca aí no bate-papo aí que depois eu vejo. Quem é que provoca essa retenção de água nessa mistura da argamassa aqui? Quem provoca é sempre os aglomerantes, tá? Se tu tiver uma argamassa apenas de cimento, quem vai estar provocando essa retenção de água é o cimento. O que é retenção de água? Ele segura aquela água para ele, né? Só que quando ele puxa essa água para ele, ele acaba prejudicando o restante da argamassa. E essa argamassa ela começa a futuramente trincar, começa a ter problemas de desidratação, tá certo? Beleza. Propriedade do estado endurecido. Depois que tu já rebocou a parede da tua casa todinha, já está pronta, tudo certinho. O que é que essa argamassa vai te proporcionar? O que é que ela tem que te proporcionar? Todos esses itens aqui, ó. Aderência, acho que está bem claro isso daí, né? Quando tu lança o material, a argamassa na parede, tem que grudar na parede, tem que fixar na parede. Essa questão da retração aqui, olha, é impossível você fazer uma parede que não tenha retração, mas essa retração ela tem um limite, tem que ser bem calculada, tá bom? Você não pode ter paredes com retração exagerada, com várias rachaduras na parede, por exemplo. Permeabilidade e capilaridade. Isso daqui você tem que tomar cuidado, porque isso daqui pode ser prejudicial. Esses dois nomes aqui, ó, mais adiante eu vou mostrar para vocês o que é que pode provocar se não tiver um controle de permeabilidade e capilaridade. Permeabilidade fica mais fácil de você compreender com os exemplos que eu vou dar daqui a pouco. Capilaridade, que pode ser um nome novo para você, um nome técnico, seria aquela propriedade da água estar ultrapassando a sua parede através desses vasos capilares aqui. Ó. Onde é que isso daqui acontece? Acontece muito quando tem alguma fonte de água próximo de uma parede, ou então chove muito,
E aí o que acontece? Essa chuva que caiu no solo, essa água que está no solo, ela tende a evaporar. O que acontece? Ela acaba subindo a parede, ela acaba subindo pela parede através de capilaridade. Só que quando ela está subindo a parede, o máximo que ela consegue subir é em torno de 30 a 45 centímetros. Depois disso, ela não consegue mais subir essa água. E aí ela para ali naquela posição de 30 a 40 centímetros, fica ali paralisada na parede, e essa água vai provocar para você mancha, infiltração, limo, e aí a parede fica toda prejudicada, entendeu? Então isso daqui seria a capilaridade, aquela água que vem do solo e sobe a parede, tá certo? Abrasão seria a resistência dessa tua argamassa a impacto. Então depois que você tem uma parede rebocada, se você alguns golpes, né? Se você deferir alguns golpes na parede, algum móvel que você está mudando de posição aí na sua casa, está mudando de posição uma cama, por exemplo, a cama bate na parede. Esse teu reboco ele tem que ser resistente para não resistir a esse impacto da cama, né? Mas lógico, esse impacto ele tem um certo limite. Por exemplo, quando um operário vai com uma marreta, por exemplo, quebrar parte de uma parede, você percebe que com pequenos golpes ele já consegue quebrar aquele reboco. Então perceba aí que ele tem que ser resistente a alguns impactos, mas esses impactos têm um limite. Se for algo muito exagerado, vai acabar quebrando, não tem muito o que fazer, tá? Essa sua argamassa, ela tem que ter elasticidade, ela tem que ter essa propriedade de deformar linearmente. Acho que tu já estudou isso em física, né? Se não estudou, era para ter estudado. Então, por exemplo, um exemplo bem claro aqui do nosso dia a dia. Às vezes, você vai sair, por exemplo, 2 da tarde aí na sua casa, aí você vai abrir o portão da sua casa, e às vezes esse portão, nesse horário da tarde que o sol está caprichado aí, né? Você vai abrir o portão da sua casa, o portão está meio emperrado, você tem dificuldade de abrir esse portão. Parece que ele está engatado lá na trinca, lá, você demora um pouquinho para abrir ele. Mas aí quando você vai abrir esse portão de noite, por exemplo, você já consegue abrir ele normalmente, sem dificuldade, parece que ele não está mais emperrado. O que aconteceu? Esse portão metálico, com a presença do sol, ou seja, temperatura alta, ele acabou dilatando, ele acabou crescendo linearmente, né, de tamanho, crescendo aí milímetros, coisas que não dá para te perceber a olho nu, mas é o suficiente para dar aquela leve emperrada ali, né? Quando você tenta abrir, ele está parece que engatado, aí tu tem que fazer uma forcinha um pouquinho maior para poder abrir esse portão. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso daí. Então, esse material aí do portão, no caso o ferro, né? Ele tá destinado a ter essa elasticidade, a ter essa deformação, isso é normal. A tua argamassa também. A tua argamassa ela dilata com a temperatura alta, ela cresce com a temperatura alta. Se ela não tiver para onde dilatar, para onde ela crescer, ela vai romper também, vai aparecer rachaduras, fissuras, tá? E por último, resistência, que eu acho que talvez o nome mais simples de entender aí, né? A tua argamassa ela tem que ser resistente. Você jamais vai rebocar o seu quarto, rebocar a sua casa, para daqui a 2 semanas ter que fazer todo o reboco de novo. Não. Você faz esse reboco para durar aí anos, décadas, né? Então ele tem que ser um negócio resistente, tá bom? Beleza. E aqui as propriedades desejáveis da argamassa, basicamente o que eu já conversei com vocês, mas aí eu destacaria aqui a capacidade de sustentar blocos. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês semana passada, né? Essa tua argamassa ela tem que ser adequada para fazer aquele assentamento de tijolo. Então, entre uma fiada e outra de tijolo, vai aquela camada de argamassa, ela tem que ser resistente para suportar esse peso do tijolo, tá bom? Argamassa trabalhável aqui, olha, ela não deve segregar, grava bem isso daqui, olha, agregados soltos ou fáceis de remover. Tu não pode ter na argamassa uma argamassa mal misturada que quando você passe a mão saia todinho aqueles grãozinhos de areia lá. Não pode acontecer isso de olho nenhum, tá? Não pode acontecer isso aí de jeito nenhum. Você passar a mão na parede e sair aquela grande quantidade de areia, não pode, tá?
Ela deve ser aplicada com facilidade, como eu te falei, ela deve ter trabalhabilidade, deve ser fácil do operário manusear com a colher de pedreiro, com a enxada, com a pá. Deve se distribuir por toda a superfície onde você vai aplicar, não deixar espaços vazios, né? E manter-se plástica durante a aplicação. Como é que eu mantenho minha argamassa de maneira plástica? É colocando água toda hora? Não. É utilizando ela no período correto. Lembra que a gente conversou semana passada aí? Quando tu faz uma argamassa de cimento, poucos minutos depois ela já começa a endurecer, ela já começa a passar para o estado endurecido. Então tu não pode fazer uma quantidade de argamassa muito grande que não vai dar tempo de tu utilizar. E aí tu tem que cometer aquele erro de colocar, de acrescentar água para poder utilizar, tá bom? Beleza. Agora vem a parte mais interessante aqui das argamassas e da aula de hoje. E eu queria que tu prestasse muita atenção, porque esse trecho aqui ele vai te gerar um trabalhinho aí de casa que tu vai fazer. Eu vou te explicar como é que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer, aproveitar esse trabalho aí, tá? Então, olha só, patologias nada mais é do que doenças, né? Doenças na argamassa. Então, por algum motivo aí, essa argamassa ela adoeceu. Pode ser pela má execução, o operário que estava fazendo essa argamassa fez de maneira errada, ou aplicou essa argamassa de maneira errada. O que importa é que essa argamassa está doente. E aí tem vários tipos de patologia, vários tipos de doença. Tem todos esses daqui, ó. As 10 mais comuns aqui, tem todas aqui, ó. Todas essas 10 aqui são argamassas, são patologias nas argamassas, né? E são coisas do nosso dia a dia. Apesar dos nomes aí meio diferentes, né? Talvez tenha nomes aí que tu nunca tenha escutado, mas são coisas do dia a dia que tu vai perceber com as imagens que eu vou te mostrar. Inclusive, tu vai até identificar, isso aqui tem aqui em casa, isso aqui tem na casa da minha avó, que eu já vi, tem na casa do meu tio, tem na casa do amigo meu. Tu vai observar que essas patologias não são assim tanto novidade, né? Tu já viu, tu não sabia qual era o nome e não sabia que era uma patologia, né? Então, olha só, a primeira que nós vamos ver é essa daqui, ó, eflorescência, tá? São manchas de umidade, geralmente vai ser um pó branco, né, acumulado na superfície. Quem é que causou isso daqui? Umidade constante ou infiltração? Percebe que a infiltração ela vai estar praticamente em todos os tipos de patologia. A infiltração ela causa a patologia e depois ela vira um tipo de patologia específico, tá bom? Então aqui, olha, um reparo, como é que você conserta essa patologia aí? Você vai estar reparando ela, eliminando a infiltração, o foco, onde é que ela começa, né, com a infiltração? Então lá na infiltração você já tem que eliminar, tá? Fazer a secagem desse revestimento, tá bom? Escovar essa superfície, passar uma escova nessa superfície aí, uma escova com cerda de metal para poder limpar ela, tá? E depois fazer esse revestimento aí do local. Então, como é que é essa fluorescência? É igual essa imagem aqui, ó. Acho que já deve ter visto em algum lugar aí. O que é que acontece? Logo no início, essa fluorescência ela fica igual isso daqui, ó, tá? Só que isso daqui, logo no início, você consegue remover. Você pega como se fosse uma escovinha, só que as cerdas da escovinha é de aço, tá? Ela não é uma cerda macia, igual essa escovinha que você usa para lavar roupa, para lavar o tênis, né? É uma cerda de metal, tem no supermercado, por exemplo. Aí você vem com essa escovinha e lava isso daqui, ó, raspando isso daqui tudinho, tá certo? E depois você vai lá no foco de onde está vindo essa água, porque tudo isso daqui é provocado por água, tá? É uma água de infiltração que lava essa parede aí, olha. Só que quando ela lava essa parede, ela fica todo o tempo molhando essa parede. Quando ela lava essa parede, ela vem trazendo junto todo o material químico que tem na argamassa. Todos os materiais químicos que tem na argamassa, ela lava e acaba expulsando esses materiais químicos. Então, esse pó branco que tu está vendo aqui, nada mais é do que os materiais químicos. Então, tu tem que ir lá no foco da infiltração, resolver esse foco, não ter mais infiltração. Aí depois você vem com aquela escovinha, raspa isso daqui, lava isso daqui tudinho para tirar essa mancha. E aí depois você faz um reparo de pintura para esconder isso daí.
Só que o que acontece? As pessoas, às vezes, observam essa situação e não tomam providências logo. Aí o que acontece com o passar do tempo? Essa mancha aqui, olha, ela endurece. Isso aqui são cristais de produto mecânico, de produto químico, melhor dizendo. São cristais. Com o tempo, com o vento, com o calor, ele acaba endurecendo. E aí fica mais difícil, fica igual essa situação aqui, ó. Ficam manchas mesmo, que até com essa escovinha aí de cerda metálica, mesmo que você raspa aqui tudinho, não sai. É muito difícil de sair, tá? Aí você vai ter que tomar outras providências aí para subir com essa mancha, tá? Então essa daqui seria a nossa primeira patologia, é fluorescência, tá bom? Bem, outro caso aqui é o bolor, também causado pela infiltração, por uma área da sua casa, uma área de uma casa de um conhecido seu que fica todo o tempo úmida, não tem contato com o sol, durante o dia todinho não bate sol naquela parede, aí acaba causando esse bolor, tá? Que é uma mancha esverdeada ou escura, quase que preta, né? E aí, para você recuperar ela, você tem que eliminar esse ponto de infiltração, onde está molhando toda hora. Às vezes pode ser aquela mangueira da central de ar, fica pingando todo o tempo, e aí respinga na parede. É também um tipo de causa, né? É a umidade que está todo o tempo ali que tu liga a central de ar, fica pingando, todo o tempo. Então aquilo dali tu tem que dar um jeito de tirar aquela mangueirinha, colocá-la para outro lugar, para não ficar pingando na parede. E é para você consertar, além de você identificar esse ponto aqui que está infiltrando, que está molhando toda hora, você tem que fazer uma solução, uma lavagem com um produto químico, que é o hipoclorito, tá? E esse hipoclorito ele vai limpar tudinho e vai tirar esse revestimento pulverulento. Pulverulento nada mais é do que um pó, tá? Tudo que você for relacionado a pó, vai ser utilizada essa palavra aqui técnica pulverulento, tá? Ou pulverulência. E aqui está o bolô, ó. Você já deve ter identificado aí na sua casa, então na casa de alguém aí, ó. Olha como é que fica. Provavelmente esses ambientes aqui não têm contato com o sol, ou então não, esse ambiente tem uma janela, mas ela não é aberta durante o dia, então não tem aquela circulação de vento, né? E aí na parede pelo lado de fora não pega sol também. Então isso daí, toda essa questão aí da umidade, ela fica muito mais aflorada. Como está úmido o tempo todo, acaba aparecendo essas manchas aqui, ó. E algumas pessoas tratam esse problema de maneira errada. Apenas vão lá, passam um pano aqui e pintam de novo. Não vai solucionar isso daí. Vai enganar durante alguns meses. Depois volta essa mancha toda de novo aqui. Fora que isso daqui é muito prejudicial para quem tem problema respiratório. Para quem tem aí rinite, para quem tem asma. Isso daí é um prato cheio para o cara ficar muito mal aí de saúde, o ser humano, né? Tá bom? Beleza. Um outro tipo aqui, o terceiro tipo aqui de patologia são as vesículas, tá? É um empolamento da pintura com a parte interna branca, preta ou vermelha. São as cores que ela vai aparecer, tá? E aí o que é que foi o que causou aqui? A hidratação retardada, ou seja, você pinta a sua parede, logo em seguida você pinta ela em cima de novo, não espera ela secar, tá? E é para você consertar, você vai ter que renovar toda essa camada de reboco. Sabe o que significa? Você quebrar naquela parte ali onde tem as manchas, você retirar aquele reboco e fazer um novo reboco. É exemplo disso daqui, ó. Fica tudo manchado, meio aqui, olha, meio vermelhado, meio marrom, meio verde, né? Você vai ter que retirar esse reboco todinho, refazer ele, pintar de novo a sua parede para poder sumir. E aí qual é o segredo aqui? Toda vez que você for pintar um ambiente, você passa aquela primeira mão, espera secar ali algumas horas, para poder você fazer a segunda demão. Quando você faz uma em cima da outra, você acaba não dando tempo para essa pintura hidratar. E aí acaba aparecendo isso daqui com o passar dos meses, ó, tá bom? Olha outro muito comum aqui. Esse com certeza tu já viu em algum lugar, numa escola que tu já estudou, na rua mesmo, na casa de alguém, em alguma lanchonete que tu foi aí,
sempre tem esse problema, muito comum. É o descolamento por empolamento, tá? É quando a superfície do reboco, ou seja, reboco feito com argamassa, descola, tá? Formando bolhas. Então, quem é que causa isso daí? De novo, uma hidratação demorada, né? Do óxido de magnésio. O óxido de magnésio é um dos componentes do teu cimento, tá? Ou então da cal, ou então do gesso. Reparo, não tem outra. Você vai ter que refazer o teu reboco de novo para poder consertar. É isso daqui, ó. Você já deve ter visto. Parece que o problema é só na pintura. Aí o que é que a pessoa sem conhecimento faz? Ela pensa que é só na pintura, contrata um pintor. Na maioria das vezes o pintor sabe que isso daqui não é problema na pintura, mas ele não quer perder esse dinheiro desse serviço. Aí ele vai lá, raspa isso daqui tudinho, raspa, né, com uma espátula, tudo bacana, passa uma massa corrida, pinta tudinho a parede de novo. Aí a parede fica perfeita, né, branquinha, toda bem pintada. Só que em nenhum momento ele consertou o foco da umidade, em nenhum momento ele consertou o reboco que já estava prejudicado. Aí o que é que acontece? 2, 3 meses depois, novamente vai estar aparecendo esse problema aí na sua casa. Então aqui, além da pintura, tem que retirar esse reboco, porque o reboco ele já está prejudicado. Se tu for ver bem aqui nessa parte aqui, olha, tem manchas aqui no reboco, olha. Tirando essa película aqui de tinta, aqui embaixo já é o reboco. O reboco está todo prejudicado, manchado aqui, ó, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses reparos aí, meio que na gambiarra, né? Meio de qualquer maneira, tá bom? Outro tipo de deslocamento é com relação às placas, placas duras, né? Por que placas duras? Porque são placas de reboco que já foram feitos. Como é que tu identifica isso daqui? Não sei se tu já fizeste esse teste, né? Às vezes tu bate com um cabo de vassoura, por exemplo, no chão, tu escuta aquele barulho oco, né? Da cerâmica que está colocada no piso aí da tua casa. Tu bate assim no local, tá normal. Tu bate em outro, faz aquele barulho meio oco, né? A mesma coisa acontece com a parede, tá bom? O que é que ocasionou isso daí? Tu fez uma argamassa com muito cimento, além do que o cimento, além da quantidade de cimento que precisava, tá? Ou então, tu fez uma argamassa de reboco muito grossa. A argamassa de reboco, quando tu vai revestir uma parede de tijolo, a argamassa de reboco, a norma pede entre 1,5 a 2 centímetros, no máximo. E a gente enxerga por aí reboco de 5, 10 centímetros, entendeu? Então, muito espessa dessa maneira vai te provocar esse deslocamento aí. Como é que você vai ter que recuperar isso daqui? De novo, olha, vai ter que recuperar todo o reboco, vai ter que tirar isso daí, jogar um chapisco para poder fazer uma aderência com o teu novo reboco, para que tu resolva isso daí. Olha, olha como é que acontece aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se tu for observar, esse trecho aqui todinho já caiu o reboco, ó. Aqui em cima já caiu também. E olha só a largura desse reboco aqui, ó. Essa camada de reboco ela está muito espessa, ela está muito grossa, ela tem que ser mais fina. E tu percebe aqui por esse final, olha, que tem uma camada em cima da outra. Ele fez uma primeira camada aqui, nesse trecho, e tem uma outra camada por cima, mais grossa ainda. Aqui embaixo também tu vê isso, ó, tem uma camada, e aí o cara colocou uma outra camada por cima de novo. E esse trecho mais grosso é só nessa parte aqui de baixo, porque se tu olhar aqui em cima, olha, a camada ela já tá fina. O que isso daqui significa? Que essa parede ela está torta. Ela está torta. Em uma parte ela está mais à frente do que a outra, ela está desnivelada. Tanto que ela está desnivelada que aqui em cima tu precisou de pouco reboco para cobrir ela, aqui tu está precisando de quase o triplo aqui, ó, da quantidade, do tamanho de espessura do reboco. Deu para entender? Então, se tu colocar um reboco aqui muito grosso, muito espesso, ele não vai ter aderência com essa parede, porque ele é muito pesado, então ele não consegue se sustentar, ele não consegue grudar aqui na parede. Ó. Então ele vai acabar caindo, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso daí também. Outro deslocamento que tem, outro descolamento, melhor dizendo, que tem, é através de pulverulência, tá? Que seria essa situação bem aqui, ó, muito comum também. Uma situação como essa, você observa várias coisas aqui, ó. Você observa manchas
de bolor, de limo. Aqui, olha, a tua pintura, ela está toda comprometida. Provavelmente essa pintura, ela era dessa cor aqui, meio lilás, ó. Tu percebe que pelo resto da parede já está um lilás bem clarinho, quase branco, né? Parece que desbotou, tá? Então, provavelmente a cor original dessa parede era esse lilás bem aqui, ó. Tu percebe que poucos pontos ainda estão da cor original. O restante está tudo bem clarinho, né? Bem desbotado. Essa outra situação bem aqui, ó, a pintura já foi embora há muito tempo. Tu já está vendo aqui o reboco, só que esse reboco ele está numa situação que se tu passar a mão aqui, ó, passar os dedos, por exemplo, sai aquela grande quantidade de areia junto. Tu passa a mão, vem saindo aqueles grãozinhos de areia. Por que isso acontece? Porque a água que provocou, a umidade que provocou todo esse problemão aqui, olha, ela, entre aspas, ela já lavou essa parede todinha. A água da chuva, por exemplo, ela já lavou essa parede. Quando ela lava essa parede, ela leva embora o cimento. O primeiro que vai embora é o cimento. Então, praticamente, esse reboco ele é a pura areia aqui, ó. Praticamente esse reboco todinho só já é areia. E apenas a areia ela não tem resistência, não tem consistência. O que é que acontece? Ela vai desplacando com o tempo, ela vai quebrando com o tempo. Então, se você vem aqui e bate com algum objeto aqui, rapidinho esse reboco cai, porque ele já não tem mais segurança nenhuma, ele está apenas segurando a areia aí, tá? E aí a tinta também, a pintura também começa a desbotar pela presença da água, então a água vai lavando essa pintura, e aí com o tempo a tua pintura fica toda desbotada, igual como tu está vendo na imagem aí. Então se você já viu uma situação como essa, vai deixando aí no bate-papo que depois eu vou comentar, tá bom? Beleza. Quase terminando aqui, outra patologia que tem também, que é muito comum, são as fissuras horizontais, tá? Geralmente ela é causada pela hidratação de alguns componentes principalmente do cimento, tá? Da cal, quando é utilizada nessa argamassa. E aí o reparo é mais um dos reparos aí mais caros, né, que existe, que é tu refazer todo esse reboco de novo, tá? Principalmente naquele trecho onde está prejudicado aí. Então essa fissura horizontal é esse caso aqui, ó. Acontece muito nas extremidades, olha. Tá vendo aqui nessa extremidade aqui, essa imagem bem aqui, ela é um zoom dessa outra aqui. Então bem na extremidade fica essas rachaduras aqui, ó. Aqui foi colocada essa caneta só para você fazer para você ter ideia de quanto é essa espessura aqui, ó. Tá? Nesse momento aqui, provavelmente só trincou aqui a tua argamassa, o teu reboco, não trincou a alvenaria. Isso aí por um lado é bom, tá? Quando além da tua argamassa trinca também a tua parede de tijolo, aí o caso é seríssimo, tá? Porque às vezes tu vai ter que derrubar toda aquela parede, fazê-la do zero, toda a parede, todo o reboco, pintar tudo de novo, tá? Aqui provavelmente é só no reboco o problema. Então aqui essa caneta ela é colocada só para te ter uma ideia do bico da caneta com o tamanho da espessura aqui, tá? E aí, outro tipo de patologia, as fissuras mapeadas, tu vai já entender por que esse nome mapeada, porque faz referência a mapa, esses mapas que você trabalha principalmente em geografia, em história, né? Mapa do Brasil, mapa mundi, mapa de um estado, por exemplo. Então ele fez essa referência a mapas, tá? Fissuras mapeadas é quando a tua areia que você mistura na tua argamassa, ela tem muitos finos. O que significa isso? Muitos grãos minúsculos que dificultam aí a mistura, tá? E aí o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Então o nome mapeado é porque aqui, olha, é como se fosse um mapa, por exemplo, né? E aqui é a representação dos países ou dos estados aqui, ó. Um coladinho no outro aqui, né? É igual quando a gente vê um mapa, por exemplo. Então isso daí acontece muito em fachadas, né? Como você está observando aqui, ó. Aqui é a fachada de um prédio, tem 3 operários aqui recuperando esse serviço. Isso daqui é mais uma daquelas situações onde a pessoa, por falta de conhecimento, acaba tentando consertar isso daqui apenas pintando,
apenas vai lá, compra uma tinta, pinta essa parede de novo, some essas manchas aí, essas fissuras. Aí passa ali algum tempinho, volta tudo de novo, tá? Então, nesse caso aqui é mais um caso que tem que ser refeito esse reboco todinho aqui, ó. Porque aqui onde você está vendo essa marcação aqui, parecido como se fosse um mapa mesmo, tem fissuras, tem rachaduras aqui, ó. Cada linhazinha dessa que tu está vendo tem uma fissura, tá? E aí as fissuras geométricas, elas fazem um contorno através da parede, através da alvenaria que tu fez. Fica bem nítido isso daí, porque tu observa certinho aquele caminho por onde está passando o tijolo, tá? É esse caso bem aqui, ó. Não sei se vai dar para te enxergar legal. O tijolo está aqui de cinza. Esse espaço branco entre um tijolo e outro é aquela argamassa que você coloca, né? Argamassa de assentamento. E olha por onde acontece a fissura ou a rachadura aqui, né? Ela acontece não no tijolo, mas por onde está passando a argamassa de assentamento, olha. Ela vai fazendo aqui um caminho, olha, como se fosse um labirinto, né? Então são as fissuras geométricas porque ela tem esse formato aqui, ó, meio quadrado, meio retangular. Percebe? Volta a repetir, ela não passa pelo meio do tijolo, ela vai passando só pela onde tem a argamassa, ó, tá? Beleza? Então essas daqui são as principais patologias. Eu acredito que pelo menos uma delas tu já deve ter observado em algum lugar, tá? As nossas referências onde tu pode encontrar mais situações como essa são esses livros, que são aqueles que eu disponibilizei para você lá no na nossa sala do Classroom, tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar a aula para ver as dúvidas de vocês, para ver alguns exemplos que vocês possam falar, que vocês já viram. E aí, logo em seguida, eu vou estar explicando para vocês as atividades que eu vou cobrar relativa a esse conteúdo de hoje, tá bom? Até mais, valeu, galera.